Começamos agora a nossa primeira aula do nosso regime de estudos não presencial. E como primeira matéria que tem no nosso PET é princípio fundamental da contagem. Vamos a ele então. Bom, então temos aqui a definição do princípio fundamental da contagem. Abreviamos princípio fundamental da contagem pela sigla PFC. Princípio fundamental da contagem. Então vamos só à leitura inicial. Se há X modos de tomar uma decisão A, e tomada essa decisão A, há Y modos de tomar uma decisão B, então para saber o total de opções de tomar as duas decisões ao mesmo tempo, basta que nós multipliquemos A por B. Bom, o que é decisão e o que é opção? Por exemplo, eu chego numa lanchonete, eu quero comprar lá um salgado e eu quero comprar também uma bebida. Então, olha, quais são as minhas decisões? É qual salgado e qual bebida. E vamos supor que no salgado eu tenha as opções coxinha, risole e, sei lá, empada. E na bebida eu tenho refrigerante ou suco. Então, olha, qual que é a decisão que eu tenho que tomar? Qual salgado e qual bebida? Para o salgado, eu tenho quantas opções? 3. Para a bebida, eu tenho quantas opções? 2. Então, se eu quero saber o total de combinações possíveis que eu consigo fazer, basta eu fazer 3, que é o total de opções da primeira decisão, que é o salgado, e multiplicar por 2, que é o total de opções da segunda decisão, que é a bebida. Então, 3 vezes 2, que é igual a 6. Como é pouco, dá para a gente fazer a árvore, olha. Eu posso fazer coxinha com refrigerante, coxinha com suco, risole com refrigerante, risole com suco, empada com refrigerante, empada com suco. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Bom, então vamos aqui a um primeiro exemplo. Então a gente pode perceber que essa matéria não tem muito o que a gente anotar, não tem muito o que a gente escrever, é mais realmente o exemplo, é mais a gente ver realmente vários tipos de exercícios, como funciona. Vou tentar aqui dar uma gama de exemplos para que vocês possam resolver os exercícios que eu vou mandar. Bom, o primeiro exemplo que nós temos aqui, olha, de quantas maneiras podemos ir? Então o primeiro item que eu vou pedir aqui, olha, de A até C. Então, cada bolinha dessa é uma cidade, a cidade A, cidade B, cidade C, e tem as estradas que ligam essas cidades. De A até B tem a estrada 1, 2 e 3, e de B até C tem a estrada X e Y. Bom, é a mesma coisa lá da coxinha e do refrigerante, tá? Só que aqui são estradas. Eu quero ir da cidade A até a cidade C. Então, vamos lá, para eu ir da cidade A até a cidade C, a primeira decisão que eu tenho que tomar é como que eu vou chegar em B? Então, a primeira decisão é de ir de A até B. Quantas opções eu tenho para ir de A até B? Eu tenho um total de 3 opções. Vezes, qual que é a segunda decisão que eu tenho que tomar? Ir de B até C. Quantas opções que eu tenho para ir de B até C? Quantas estradas de opções? Eu tenho 2 opções. 3 vezes 2, 6. Então, de quantas maneiras podemos ir de A até C? De 6 maneiras. Ok? Bom, agora, olha, o mesmo exemplo, só que agora um item um pouco diferente. Olha, eu quero ir de A até C e voltar para A. Então, olha só, de quantas maneiras a gente viu agora que tem para ir de A até C? Bom, para ir de A até C, a gente viu que tem 6 maneiras, ok? Foi o primeiro item que a gente viu agora. Se eu quero voltar para A, com certeza de C até A também vão ter
6 maneiras. Então, as duas decisões que eu tenho agora para ficar mais simples o exercício. A primeira decisão de quantas maneiras eu tenho de ir e a segunda decisão de quantas opções eu tenho para voltar de C até A. Então, para ir são 6, para voltar são 6, 6 vezes 6, 36 opções para ir de A até C e voltar para A. Continuando nosso exemplo, agora eu quero de A até C, voltar para A, mas eu não posso repetir o local, não posso repetir a mesma estrada, não posso repetir o caminho, certo? Então, se eu passei pela estrada 1 na hora de ir, eu não posso passar pela estrada 1 na hora de voltar. Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de decisão. Então, agora a gente vai ter que fazer as decisões passo a passo. Então, olha, primeiro eu vou ter que decidir o como vai de A até B. Depois eu decido de como vai de B até C. Depois eu vou ter que decidir como vai de C até B. E por último, como que a gente volta de B para A. Só que agora a gente tem que ir eliminando as opções. Olha só. Para ir de A até B, eu tenho quantas opções? Eu tenho 3. Aí vamos supor que eu escolhi a opção 2. Eu estou indo pela estrada 2. Então, olha, vou até riscá-la aqui, ó. Eu já passei pela 2. Agora, para ir de B até C, eu tenho quantas opções? 2. O X ou o Y. Vamos supor que para ir eu fui pela estrada Y. Então, ela não está lá mais ali. Agora, para voltar. Para voltar, desculpe aí, gente. Para voltar de C para B. Como não tem mais a Y, agora eu só vou ter a X. Então, de C para B, eu só vou ter uma opção, porque a Y foi descartada, que eu não posso passar por ela de novo. E para voltar de B para A, eu vou ter quantas opções? Só duas, só a estrada 1 ou a 3, porque eu não posso passar pela 2. Então, eu vou ter duas opções. Multiplicando isso tudo, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6, vezes 2, 12 opções no total, ok? Agora um exemplo com números. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com números do conjunto 1, 2, 5, 6, 8 e 9? Então, olha só. Eu tenho essas opções de algarismos, ok? Eu quero montar um número de 3 algarismos. Então, as decisões que eu tenho que tomar agora é qual número vai ficar na centena, qual número vai ficar na dezena e qual número vai ficar na unidade. E no fim eu multiplico isso aqui. Agora, a principal confusão que os alunos fazem na hora de resolver um exercício como esse. Confunde a opção com o número de opções. Bom, então vamos lá. Quantos números eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Então eu tenho 6 opções. Então, quantas opções eu tenho de números para colocar na minha centena? Eu tenho 6 opções. Então, não é que eu estou colocando o número 6. São 6 opções, é o número de opções. Quantas opções eu tenho para colocar na minha dezena? 6 também. Por quê? Porque eu posso repetir. Se eu coloquei o 9 lá na centena, eu posso colocar o 9 na dezena, não tem problema. E quantos que eu vou ter para colocar na unidade? 6 também. Pode entrar qualquer um aqui. Então, 6 vezes 6 vezes 6. 666 aqui, ó. Então, olha. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Então, existem 216 números de 3 algarismos formados por esses números desse conjunto. Agora, uma restrição naquele exemplo anterior.
Quantos números pares de 3 algarismos podemos formar com os números do conjunto? Então, o conjunto é o mesmo, o exercício é praticamente o mesmo, só que agora eu quero números pares. Eu não quero números quaisquer. Eu coloquei uma restrição. Quando isso acontece, a gente tem que sempre começar pela restrição. Como eu falei anteriormente, a gente não pode adiar a dificuldade, a gente tem que ir nela primeiro. É uma dica muito importante quando a gente mexe com análise combinatória. Vai na dificuldade primeiro, que o exercício te colocou. Então o exercício, olha, ele quer números pares. O que é um número par? Um número par é aquele onde a unidade é um número par, ok? Então, olha, quantas opções eu vou ter para colocar na unidade? Eu posso colocar o 1 na unidade? Não. O 2 eu posso? Posso. O 5 não. O 6 eu também posso. O 8 também. E o 9 não. Então, quantas opções eu tenho para a unidade? Só 3 opções. Eu não vou ter aquelas 6 opções que tinha no exemplo anterior. As outras continuam sendo 6, porque eu posso colocar qualquer um desses algarismos na centena ou na dezena. Então continua sendo 6, porque eu posso repetir algarismos. Ok? A gente vai ver no próximo que não vai poder repetir, que é um pouquinho diferente. Então, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 3, 108. Então, eu tenho aqui 108 possibilidades de números pares de 3 algarismos com os números daquele conjunto ali. Agora, como eu falei, agora números distintos. Eu quero saber quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os números desse conjunto. Então, olha, primeiro, o que significa aí, para quem não lembra a palavra distintos, né? Distintos é uma coisa que números diferentes, tem que ser todos números um diferente do outro. Por exemplo, eu não posso formar um número aqui 889. Não posso formar esse número, porque ele tem algarismos repetidos. Ok? Bom, então, como que será a resolução desse exercício? Mesma coisa a questão aqui dos tracinhos. As decisões são qual número vai ficar na centena, na dezena e na unidade. Agora vamos para as opções. Vou até escrevê-las aqui embaixo. Quais opções eu tenho para centena? Eu posso colocar o 1, o 2, o 5, o 6, o 8 ou o 9. Então eu tenho 6 opções. Como eles têm que ser distintos, agora eu tenho que supor qual que eu escolhi. Vamos supor que eu escolhi o 9. Se eu escolhi o 9, eu não posso usar ele de novo. Então, para dezena, eu só vou ter o 1, o 2, o 5, o 6 e o 8 de opção. Então, eu tenho um total de 5 opções. Vamos supor que na dezena eu usei o 1. Então, sobraram quantas opções para as unidades? O 2, o 5, o 6 e o 8. Então, sobraram 4 unidades. E vocês vão ver que exercício desse tipo é sempre assim, ele vai reduzindo. 6, 5, 4, se fosse o número de 4 algarismos, aí seria 3, depois 5 algarismos, 2 e assim por diante. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Celular do seu colega. Ele sabe que a senha numérica, que não possui zero no meio dos algarismos, e que ela é composta de 3 ou 4 algarismos. Qual é o número máximo de tentativas que o Joãozinho poderá fazer para descobrir essa senha? Então, olha só, primeiro detalhe que eu vou destacar nesse exercício. Eu falei que ele possui 3 ou 4 algarismos. Toda vez no exercício de análise combinatória que aparecer esse ou, te dando uma opção ou outra, eu vou ter que fazer 2 cálculos separados. E no final, somar os dois. Um jeito que eu falo que a gente consegue lembrar do somar é que se tem o ou, eu vou somar os dois. Ok? Então, um jeitinho aí da gente gravar e lembrar. Bom,
Então vamos lá. Então primeiro eu vou pegar a senha de 3 algarismos e depois a senha de 4 algarismos. Bom, senha de 3 algarismos. Eu vou ter que decidir qual é o primeiro, qual é o segundo e qual é o terceiro algarismo. Bom, ele me deu a restrição apenas que não tem o zero. Então pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Então, para o primeiro dígito da senha, ele tem 9 opções. Para o segundo dígito da senha, ele tem 9 opções. Para o terceiro dígito da senha, ele também vai ter 9 opções. 9 vezes 9 vezes 9, 729. Então, eu tenho aqui um total de 729 opções de senhas com 3 dígitos. Agora, e se a senha for de 4 dígitos? Agora eu vou ter que fazer, então, 4 tracinhos. Então, vou ter que pegar aqui, olha, primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito e quarto dígito. E, novamente, eu vou ter 9 opções para cada uma. 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, 6.561. Não coube aqui, vou escrever pequenininho. Deixa eu apagar e fazer de novo, para ficar mais bonitinho. Então, 6.561. Então, no total, eu vou ter 729 mais 6.561, que vai ser igual, somando ali, eu vou encontrar exatamente 7.287 opções. Ok, pessoal? Então fica assim a nossa primeira aula. O conteúdo não é tão difícil, mas requer interpretação do enunciado. Beleza? Então, semana que vem, nós continuaremos. Um forte abraço, fique em casa e estude, pois não estamos mais de férias.